Glória a Deus, bom dia de novo, oficial, aleluia. Quantos aqui já acordaram? Podem dar um glória a Deus aí, amém? Aleluia, culto da manhã tem que ser animado também, né, gente? Já deu tempo de acordar, amém? Glória a Deus. Você gosta de acordar cedo? Quem gosta de acordar cedo aí, levanta a mão. Tem uns que vêm arrastado, termina de... Tem gente que fez assim, gente, ó. Então, acho que não gosta de acordar cedo. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 8, verso 14 e 15. Romanos, capítulo 8, nós vamos ler do 14 ao 16, tá? Na verdade. Enquanto você abre aí, está sentindo a falta de alguém aqui nessa manhã? Alguém bem pequenininho? Pastor Marcos não está aqui, nós estamos tendo um encontro com Deus, está sendo maravilhoso, e agora pela manhã ele faz uma das ministrações, né? Nós estivemos lá na sexta, no sábado, e hoje também, à noite eles voltam, por isso que ele não está aqui nessa manhã, mas nós estamos, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós, amém? Você encontrou aí, Romanos capítulo 8, verso 14 ao 16, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Glória a Deus. Se você é filho de Deus, você está desejoso de ouvir a voz do Abba. Amém? Então feche os seus olhos, peça para Deus falar com você. Peça para o Senhor falar ao seu coração nessa manhã. Pai, nós estamos aqui nessa manhã tão felizes por estarmos na presença do nosso Pai, do nosso Deus soberano, a quem nós amamos. E nessa manhã nós queremos ouvir uma palavra vinda do teu coração. O Senhor sabe tudo o que nós precisamos ouvir. Não o que nós queremos apenas, mas o que precisamos. E eu quero te pedir que essa seja uma palavra rema, uma palavra revelada do alto ao nosso coração. Espírito Santo, que o Senhor possa falar ao nosso coração, como só o Senhor sabe e pode fazer. Deus, que o nosso coração esteja agora como uma terra boa, pronto, receptivo para receber essa palavra, Senhor, que vem dar fruto a 30, 60 e a 100 por 1. Na autoridade do nome de Jesus, eu quero repreender toda a astúcia das trevas, no sentido de roubar essa palavra, mas eu quero declarar que o nosso coração está pronto, Pai, para te ouvir, e que essa palavra caia no nosso coração e dê fruto a 30, a 60 e a 100 por 1. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Queridos, esse texto é um texto muito cheio de significados para nós, porque, obrigada Lu, se existe uma coisa importante na nossa vida, é relevante para nós, é sermos filhos de Deus, sim ou não? Todo mundo, na verdade, quer ser filho de Deus. Mas a palavra de Deus deixa claro para nós que existe um princípio para sermos filhos, e esse princípio é Jesus. Enquanto nós não recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos apenas feituras, criaturas de Deus. Agora, esse texto aqui, ele vem dizer para nós que há várias coisas aqui, né, que ele vem dizer para nós, mas ele diz assim, no versículo 16, ele diz assim, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se puder projetar esse versículo para nós, por favor, o verso 16. Esse texto ele vem dizer para nós, aqui está tudo em caixa alta, mas quando nós temos na escrita normal, nós vamos ver aqui que Espírito, né, o próprio Espírito, é o Espírito Santo, ele testifica com o nosso Espírito, com letra minúscula, que é o Espírito humano, que nós somos filhos de Deus. Agora, gente, esse texto do versículo 14 ao 16, nós vemos várias vezes a palavra filhos de Deus, mas você sabe que existem algumas palavras que no português ela tem um significado e a sua tradução ela vem com outros significados. E a palavra filhos é uma dessas palavras. Existem duas traduções para a palavra filhos. E esse filhos que nós vemos aqui é o filhos que utiliza a palavra chamada teknon. Diga comigo, hoje você vai aprender grego, amém? Mas não é grego, tá? Fala comigo, teknon. É uma maneira de você guardar isso, tá? Teknon significa um filho, alguém que nasceu. Então, por exemplo, nós temos aqui alguns bebês. Esses bebês são filhos.
né? Nós temos a Sarinha do Nai, né, com a Luane, aquela bonequinha lá, que ela é um bebezinho bem pequenininha, de colo ainda, né? Temos a Chloe aqui, são filhos. E eles, a partir do momento que está na barriga, já é filho. Quando ele nasce, ele é filho. Agora, esse filho, é só o fato dele ter nascido, já faz com que ele seja filho de Deus. Porém, no versículo 14, o texto diz assim, ó, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Esse filhos já não é tecnon, é ruios. Fala comigo, ruios. Ruios é um filho maduro. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que o Senhor está sempre nos chamando para um novo nível. Se o primeiro propósito de Deus para nós é salvação, eu preciso dizer algo para você. Entenda o que eu vou te falar. Deus não quer que você seja, abre aspas, apenas, fecha aspas, salvo. Para muitas pessoas, ser salvo é tudo o que Deus quer. E Deus quer que sejamos salvos, mas Deus quer que nós sejamos também transformados. Deus quer que nós vamos nascer bebês, nós vamos ser filhos a partir do momento que a gente recebe Jesus, nós já nos tornamos filhos de Deus. Porém, o Senhor, Ele quer que a gente mude de nível. Então, toda pessoa que nasce de novo, ela nasce tecnon, ela nasce um bebê. Ele é filho porque ele nasceu de Deus. Quando uma pessoa vem e entrega a sua vida para Jesus, ela nasce no reino espiritual, ela se torna filho de Deus. Agora, a partir desse momento, nós precisamos entender que algo começa na nossa vida. Nós somos despertados para algo novo, assim como acontece numa vida natural. Gente, fala uma coisa para mim, bebê não é uma coisa mais linda? De bebê, ele tem um efeito chamado efeito fofura. Quando a gente vê um bebê, né, tem alguns aí de colo. Outro dia o filhinho do Abner estava aqui, gente, de calça jeans e camisa xadrez. Aquele bebezinho, coisa mais linda, vontade de apertar. Agora, apesar deles serem lindos, eu pergunto uma coisa para você. Você já imaginou, você já deve ter ido numa festa infantil, né? O que acontece quando tem aquele monte de criançada? É uma gritaria, é uma festa, mas é uma festa de crianças. E eu pergunto uma coisa para você. Você já imaginou o que é estar num lugar com 250 bebês? 300 bebês? Você já imaginou o que seria isso? Como que seria isso? Como funcionaria isso? Pois é. Por quê? Porque bebê precisa de cuidado. Bebês são incapazes de cuidar de si mesmos. Eles demandam atenção e olha, muita energia. Gente, quando Davi Lucas nasceu, vou contar uma coisa para vocês. Davi Lucas, ele nasceu com um probleminha de refluxo, mas muito forte. Então, assim, ele acabava de mamar e quando eu colocava ele para arrotar, ele já voltava todo o leite. Então, durante 6 meses, o Davi Lucas acordava de 1 em 1 hora para mamar à noite. E eu confesso para vocês que às vezes, na hora de dormir, eu sentava na beira da cama e me dava vontade de chorar. Só de saber que dali 1 hora eu ia ter que acordar. Porque bebês são assim, eles demandam atenção. Só que o propósito de Deus não é que a gente seja, embora seja maravilhoso nascer de novo, embora seja, tenha esse fator fofura, Deus quer que a gente cresça. E é tão natural isso, gente, que quando um bebê, ele começa a crescer, ele vai querendo coisas de adulto, não é? A Sarinha, ela gosta de comer, sabe, gente? Vou dedurar a Sarinha aqui. Depois você briga comigo, tá? Aí o que acontece? Quando você vai comer qualquer coisa perto dela, ela quer. Ela e quase todos os bebês. Por quê? Porque eles querem as coisas de adulto, eles querem as coisas grandes. E o que nós temos que entender é que nós também vamos ter que ter dentro de nós, Deus plantou dentro de nós o desejo para a gente mudar de nível. Não é natural a gente nascer de novo e a gente desejar continuar sendo criança. Não é natural a gente se conformar com aquilo que aconteceu conosco. O que Deus deseja? Deus deseja que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo. Agora, ser guiado pelo Espírito Santo não é para filhos imaturos. Assim como existe em algumas caixas que manter longe do alcance de crianças, existem coisas na nossa vida natural que também são mantidas longe do alcance de crianças, mas espiritualmente também. Tem coisas que nós não alcançamos porque nós não crescemos.
E ser guiado pelo Espírito de Deus, esse filhos aqui que está em Romanos 8,14, é ruios. E ruios é um filho maduro. É um filho semelhante ao pai. É um filho que tem o caráter do pai. É alguém que cresceu. Então, como eu usei o exemplo da Sara, a Sara é filha do Nai. Mas o Nai é filho do Tony. Agora, tem diferença do Nai ali como adulto e a Sara? Muita diferença. Ambos são filhos dos seus pais? São. Mas quando nós crescemos, nós vamos então começar a vivenciar coisas que uma criança não pode viver. E é por isso, gente, que se uma pessoa não cresce, ela não vai viver a plena realização do que Deus tem para a sua vida. Deixa eu falar algo para você, meu irmão. Se eu e você simplesmente nos satisfizermos em estarmos na casa de Deus, e me entenda, coloque aspas de novo aí, estarmos na casa de Deus, se nós nos satisfizermos em ter as coisas básicas daquilo que a gente experimentou desde o início da nossa conversão, nós não vamos experimentar tudo o que Deus tem para nós, porque o Senhor quer nos guiar. Ele quer nos guiar com o seu Espírito Santo. Ele quer nos levar para lugares mais altos. E a nossa plena realização não vai acontecer enquanto nós somos bebês, enquanto nós somos tecnon. Porque enquanto nós somos tecnon, nós somos apenas consumidores. Não é isso? Quando um bebê, uma criança, ela é ainda um bebê, quando um filho ainda é bebê, ele é um consumidor. Consumidor de atenção, consumidor de energia, consumidor de tudo. Nós precisamos crescer. Olha para quem está do seu lado e fala assim, nós precisamos crescer. Eu não sei se você já percebeu, mas quantas vezes nós percebemos, nós desejamos viver coisas. É muito engraçado quando você conversa com um adolescente, né? Um dos maiores desejos de um adolescente é dirigir, não é, gente? Mas ele não pode. Por quê? Porque não tem idade. Porque ele não está habilitado fisicamente, cognitivamente, e não está habilitado legalmente. Então, a gente tem que entender que algumas coisas nós só vamos experimentar a partir do momento em que nós crescemos. Salmo 127, versículo 4 e 5. Salmo 127, verso 4 e 5. Olha o que esse texto diz para nós. Nós sempre citamos o versículo 4, mas hoje eu quero enfatizar o versículo seguinte. Olha isso, Salmo 127, verso 4 e 5. Diz assim, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Mas olha o versículo 5. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Ele não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O que esse texto vem dizer para nós? Ele vem dizer que quando os filhos amadurecem, quando os filhos crescem, eles passam a ajudar os pais. Então, o homem que enche a sua aljava, de filhos maduros, quando eles crescerem, ele não vai ser envergonhado. Por quê? Porque os seus filhos, eles vão ajudá-lo, eles vão ser com eles vão ser a sua ajuda. É disso que essa palavra ruios está falando. Alguém que agora é dirigido pelo Espírito e anda sincronizado com o Pai, envolvido com os negócios do Pai, que demanda, quando tem uma demanda relacionada às coisas do pai, ele vai cuidar. Ele para de ser uma pessoa que precisa de cuidado para ser alguém que vai guerrear, alguém que vai construir, alguém que vai sonhar junto com o pai. É isso que nós vemos em Jesus. Nós vemos Jesus quando andava nessa terra fazendo isso. Ele dizia assim, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. Ele cuidava dos negócios do pai. Ele sonhava ele chorava pelas pessoas com o coração do pai. Queridos, nós precisamos deixar de ser tecnon. Nós precisamos entender que há um chamado em Deus, que existem coisas para que nós possamos viver e que nós só vamos viver quando a gente deixar de ser tecnon, de ser apenas filhos, para sermos filhos maduros. Amém? A palavra de Deus, ela nos mostra que um filho maduro é alguém que é um cooperador do seu pai. Paulo, ele diz, nós somos cooperadores de Deus. Agora, o que é um cooperador? Cooperador, ele trabalha junto, ele é um companheiro de trabalho. É isso que Deus espera de nós, que nós sejamos alguém que trabalhe ao seu lado. Eu não sei se você sabe, mas no Brasil existe um índice chamado PEA, P-E-A, que é a população economicamente ativa.
Ou seja, uma parte da população é uma parte da população que produz renda, que produz alguma coisa. E a outra parte da população, ela só consome. Se eu não me engano, está em 63% hoje a porcentagem de população economicamente ativa. Agora eu pergunto para você, se nós pudéssemos calcular isso no reino espiritual, qual seria a porcentagem da nossa população ativa? Qual seria a porcentagem da nossa população que produz? Qual seria a porcentagem da população que só quer receber? E qual seria a porcentagem da população que está disposta a dar? Que quer cooperar com o Pai? Que quer caminhar? Que quer fazer algo? Nós precisamos entender isso, gente. Há algo que Deus quer fazer nesse tempo. Há algo que Deus quer fazer lá onde você mora. Há algo que Deus quer fazer nessa cidade. E existem coisas que estão fora do alcance das crianças. Existem coisas que o Senhor está nos chamando para viver. Nós precisamos entender isso. É maravilhoso nós estarmos aqui nessa manhã e nós vamos receber uma palavra, mas a gente tem que fazer alguma coisa com ela. Sabe por quê? A maior parte do nosso tempo, nós estamos fazendo outras coisas. E a pergunta é, o que é que Deus está fazendo nesse momento que Ele quer contar comigo e que Ele pode contar comigo? Diga comigo, eu preciso crescer. Deus quer que sejamos maduros, a ponto de trabalharmos ao seu lado. Você lembra quando a palavra de Deus nos conta um momento da história em que o Senhor, Ele vem até Abraão e Ele diz assim, eu preciso contar para Abraão o que eu vou fazer. A cidade de Sodoma e Gomorra seria destruída e Ele fala, eu quero contar para Abraão. Querido, eu quero te fazer uma pergunta. O que é que Deus pode contar para você? O que é que Deus pode contar para você? Você sabe que uma das características do nível de relacionamento, de maturidade de um pai e de um filho, é aquilo que você pode compartilhar com os seus filhos? Será que nós somos apenas receptores? A pergunta é, o que é que o seu Pai Celestial pode compartilhar com o seu coração? Será que nós estamos prontos para sermos ativos? Será que nós estamos prontos para sermos cooperadores? Nós precisamos ser cooperadores de Deus, filhos maduros. Deus está nos chamando para esse novo nível. Um filho maduro também, ele interfere no andamento das coisas. Quando você é criança, você não tem como interferir em nada. Pelo contrário, você é, entre aspas, vítima da situação. Se te colocam num lugar, você fica. Se fazem tal coisa, você não tem autonomia para definir coisas. Eu falo isso muito para os meus meninos, né? De vez em quando eu tiro o celular dele, né? Do João, que é o mais velho, que é o que tem celular. E eu falo para ele assim, você não está tendo autonomia, porque a partir do momento que eu tenho que te lembrar o que você tem que fazer, significa que você não tem autonomia. E se você não tem autonomia para fazer o básico, você não tem autonomia para ter celular. Agora, a partir do momento que ele começa a entender, ele muda de comportamento, ele começa a interferir nas coisas. Nós precisamos entender isso, queridos. Quando nós vamos crescendo, o Senhor, nós vamos entendendo o coração de Deus e a gente vai ficando inconformado com algumas coisas e a gente começa a interferir nessas situações. Jesus era alguém desse jeito. Quando Jesus ele chega, né, no velório de Lázaro, todo mundo está chorando. Jesus chora de ver a tristeza do coração das pessoas, mas Jesus interfere naquela situação. Sabe por quê? Porque ele era ruios, ele era um filho maduro. Meu irmão, sabe de uma coisa? Existem coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que é a hora da gente parar de se lamentar e começar a interferir. A gente precisa crescer e interferir. A gente não tem que aceitar como normal algumas coisas. Eu pergunto algo para você, nós estamos vivendo num momento crucial no meio da nossa nação, nós vamos ter aí as eleições daqui a alguns dias, e quantas vezes nós entramos em debates de questões políticas, de concordo ou não concordo, de fulano ou de ciclano, mas quantas vezes nós estamos usando a autoridade que Deus nos deu para interferir no reino espiritual? Seja honesto, quantas vezes você tem orado pela sua nação? Quantas vezes você tem orado pelas eleições? Quantas vezes você já orou pela cidade que você mora? Meu irmão, nós precisamos entender que o Senhor está nos chamando para sermos ruios, filhos maduros, que interferem, pessoas que não apenas recebem as coisas, mas pessoas que se posicionam e fazem alguma coisa. E sabe quem é essa pessoa? É você. Deus está te chamando para um novo nível, você precisa crescer.
Nós precisamos crescer, eu preciso crescer. Alguns dias atrás, o Senhor tem colocado isso muito forte no meu coração. Tem coisas na minha vida que é hora de romper. Não dá mais para ficar do jeito que está. Você sabe que a palavra, quando João capítulo 1, versículo 12, também vou pedir para projetar aí para nós, por favor. João 1, 11 diz assim, ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. E o versículo 12 diz assim, mas a todos quanto receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse poder é exousia. 1:12, tá? 11 e 12. Versículo 12, ele deu poder, uma autoridade. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Quando você recebe Jesus, você recebe um poder. Posso ouvir um amém? Vou falar isso de novo, presta atenção. Quando você recebe Jesus, você recebe um poder. Um poder é algo que é uma autoridade para você definir coisas, para você interferir em coisas. Deixa eu dizer algo, quando foi a última vez que você orou pelas nossas crianças? Pelas crianças dessa cidade? Às vezes a gente olha vídeos, esses dias tinha um vídeo aí rodando, né, da futura senadora Damares, contando algo tão terrível sobre as crianças de um lugar. A pergunta é, será que nós estamos nos escandalizando com isso? Falando, meu Deus, que absurdo. Ou será que nós estamos interferindo porque você tem poder para isso? Deus te deu poder para isso. Deus te deu uma autoridade para isso. O que é que você está fazendo com isso? Mas nós só vamos entender se nós crescermos, se nós mudarmos de nível. Exousia, é hora de nós pararmos de só chorar, de ficarmos impotentes diante de situações. É hora da gente parar de ficar reclamando. Querido, você tem uma autoridade dada por Deus para você interferir nessa terra. Existem circunstâncias na nossa vida que elas só vão mudar quando nós mudarmos. Um filho maduro tem a sua vida realizada. Sabia disso? Deixa eu falar algo, tem muito cristão vivendo uma vida frustrada, mas não é porque Deus sonhou isso. É porque você, essa pessoa, essa frustração, ela vem porque era para você estar em outro nível. Era para você estar comendo picanha. Posso ouvir um amém? Esse amém foi muito fraco. Peguei vocês de surpresa, né? Era para você estar comendo picanha e você está se deliciando com leitinho. Para! Era para você estar em outro nível. É para você estar desejando outras coisas. E então isso gera uma frustração. Se uma criança, um recém-nascido, estiver tomando só leite materno, está tudo certo. Mas se uma criança de 3 anos estiver tomando só leite materno, ela vai ser fraca, vai ser raquítica. Por quê? Porque aquilo não sustenta. Ela vai estar numa frustração. Querido, muitas frustrações que nós estamos vivendo não tem nada a ver com outra coisa, senão a nossa falta de crescimento. Sabe? Nós precisamos entender isso, que nós precisamos ter uma vida realizada. Ser um realizador é melhor do que ser um recebedor. Pergunte para um ganhador do prêmio Nobel, qual foi a maior realização dele? Se foi ganhar o prêmio Nobel, ou foi desenvolver uma fórmula que curou milhões de pessoas? Você foi chamado para ser um realizador. Você foi chamado para ser alguém que interfere no período que você está vivendo hoje. Não apenas alguém que recebe alguma coisa. Queridos, quando nós entendemos o prazer e a graça que há no meio do caminho. Lá em casa, tem uma coisa que eu prezo muito. É a gente almoçar todos os dias juntos. Mesmo que, às vezes, não dá para ser todos os dias, mas se eu estiver sozinho com as crianças, nós vamos sentar à mesa todos os dias, porque eu entendo que nós estamos construindo memórias. E eu gosto muito de cozinhar para eles. Eu gosto mesmo, gente. Cozinhar para mim é uma alegria. Eu acho que é um gesto de amor, sabia? Me desculpem as mulheres que não gostam de cozinhar, e os homens também, né? Tem homem que não gosta de cozinhar. Mas eu acho que cozinhar é um gesto de amor. Eu acho que você está produzindo algo, você está gerando algo. E eu acho que a gente passa isso para os nossos filhos, porque meus filhos gostam, eles querem aprender a cozinhar. Então, lá em casa, a gente tem uma rotina bem interessante, que o João Pedro, ele cozinha 2 vezes por semana. O João já consegue cozinhar sem supervisão. A cozinha, gente, fica um negócio. É panela para todo lado. Eu tenho que chegar e falar assim, filho, tem que fechar a gaveta. Filho, tem que, olha, você deixou isso aqui, tem que tampar o negócio. Por quê? Porque ele está aprendendo.
Mas à medida que ele vai se desenvolvendo, ele começa a ser um realizador. E sabe, antigamente, há mais de um ano atrás, eu acordava bem cedo e eu fazia o almoço de domingo antes de vir para a igreja. Porque eu já sei, né? A gente chegava em casa, todo mundo morrendo de fome, principalmente as crianças. E aí estava tudo pronto. Agora hoje, sabe o que acontece? Eu chego em casa e o almoço está pronto. Por quê? Porque o meu filho está crescendo e eu dei tarefas para ele. E sabe de uma coisa? Ele fica muito feliz. O João Pedro, eu chego lá, almoço de domingo, nada demais, macarrãozinho está pronto, comidinha está pronta, a gente só leva às vezes uma carne, mas ele também sabe fazer. E quantas vezes já teve situações de eu estar em uma reunião e eu ter que ligar para ele e falar, filho, adianta o almoço, porque a mamãe vai atrasar. Ele tem 12 anos. Sabe qual é a satisfação dele? Ser um realizador. Deixa eu falar algo para você. Quando você entende o que significa realizar, você vai descobrir que há um prazer muito maior em você construir, em você interferir, em você realizar, do que você simplesmente receber. Um filho maduro, então ele deixa de ser apenas um consumidor, para ser alguém que realiza, que fornece. Agora, gente, o nosso crescimento, se por um lado, no nosso reino físico, o nosso crescimento, ele acontece, entre aspas, naturalmente. No âmbito emocional e no âmbito espiritual, a gente tem que desejar crescer. Sabia disso? Existe uma frase, né? O Marcos, ele sempre brinca com isso. Ele fala que a melhor fase da adolescência de um homem é aos 40 anos. Eu fico brava quando ele fala isso, né? Porque, vamos lá, pelo amor de Deus. Mas, gente, não é natural, não é legal ver uma pessoa de 50 anos sendo adulto, sendo uma criança, sendo um adolescente. Mas, muitas vezes, essa pessoa não desejou crescer. E, espiritualmente também, se a gente não desejar crescer, nós não vamos crescer. Então, eu quero dizer algo para você nessa manhã. O Senhor já deu tudo o que eu e você precisamos para crescermos, amém? Só que agora nós precisamos desejar. Se você não desejar esse crescimento, se você não entender que há algo muito maior e melhor para ser feito e que você e eu precisamos fazer, sabe o que vai acontecer? Você vai continuar vendo coisas fora do seu alcance. Você vai continuar vindo na igreja uma vez por semana, talvez, né? Vai continuar fazendo coisas que Deus tem coisas muito maiores para você. Gálatas capítulo 4, verso 19. Quero ler com você esse texto, Gálatas capítulo 4, verso 19. Olha o que Paulo fala para eles, para os Gálatas. Meus filhos, por quem, de novo, eu sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Paulo, ele está falando com cristãos. Ele está falando com pessoas que já nasceram de novo. Pessoas que já receberam o Evangelho. Mas ele está falando que ele sofre dores de parto até Cristo ser formado. Até que eles cresçam. Deixa eu falar uma coisa para você. Todo pai tem o desejo que os seus filhos cresçam. Esse é o meu desejo nessa manhã. Eu estou trazendo uma palavra ao seu coração para despertar em você o desejo de você mudar de nível. O Senhor está nos chamando para mudar de nível. E essa mudança de nível tem que despertar em nós esse desejo de crescer. Agora, esse crescimento, ele precisa ser desejado, ele precisa ser buscado. Por quê? Porque se nós não fizermos nada, nós vamos permanecer no mesmo lugar. É diferente do âmbito físico. Por mais que uma pessoa goste de ser bebê, o corpo dela vai crescer. Eu brinco sempre com isso, né? Eu falo que quando eu tinha uns 11, 12 anos, que o meu corpo começou a mudar, eu chorava, que eu falava, Deus, eu não quero crescer. Orei errado, né, gente? Porque crescer mesmo eu não cresci, não. Mas não tem o que fazer. A gente envelhece, a gente amadurece. Faz parte. Não adianta, não tem como você escolher, não, quero ser criança para sempre. Não dá. Tem a turma do Chaves, né? Tem a turma do Chaves, que quer vestir roupa de criança, falar igual criança, brincar igual criança, mas num corpo de adulto. Não é isso que Deus tem para nós. Deus não quer que nós sejamos a turma do Chaves no reino espiritual. A gente tem que desejar crescer. E esse desejo, ele vai nos levar a uma atitude. Não é um desejo só sentimental. A gente tem que... Esse desejo é igual fome.
Quando você está com fome, você não fala assim, ai, estou com fome. Não, você se move, vai fazer alguma coisa, vai fazer algo. Falei para vocês do João, né? Mas o Davi também, gente. Toda sexta-feira é o dia do Davi ir para a cozinha. E arroz ele já sabe fazer, viu? Na panela elétrica, mas ele sabe fazer. Miojo ele não se aperta, faz pipoca, mas toda sexta-feira é o dia dele ir para a cozinha. E ele adora fazer isso. Sabe por quê? Porque ele não passa apertado, ele não passa fome. Se eu demorar para chegar hoje em casa, pode ter certeza, eu vou chegar em casa, eles já fizeram comida e já comeram. O nosso desejo de crescer tem que ser assim. A gente tem que fazer alguma coisa. Tá bom, eu não sei, eu não quero mais ser criança. Eu quero fazer o que Deus quer fazer para mim. Mas então tá bom, o que é que eu vou fazer para crescer? A primeira coisa que nós temos que fazer é que nós temos que desejar. E a segunda coisa que nós precisamos fazer é começar a buscar isso de Deus. Sabe como que nós sabemos que nós precisamos crescer? Um dos indícios de que nós precisamos crescer é quando nós estamos vivendo as mesmas batalhas por muito tempo. Já que eu estou usando meus filhos de exemplo, houve um momento na vida do Davi que não dava mais. O berço era o mesmo, ele nasceu, a gente colocou ele no berço. E quando ele tinha 45 dias que ele foi para o berço, que ele estava lá, eu ficava tranquila. Com 3 meses que ele estava no berço, eu estava tranquila. Mas quando ele fez 6 meses, quando ele fez 8 meses, quando ele fez 9 meses, eu já não estava mais tranquila. Porque o tamanho do berço era o mesmo, mas ele tinha crescido. Deixa eu falar uma coisa para você. Existem coisas que às vezes nós vamos aceitando na nossa vida por tempo demais. E a gente não entende que a gente não cresceu. E o problema continua nos tomando da mesma forma. É hora de nós crescermos. É hora de nós ficarmos inconformados. Deixa eu falar uma coisa para você. Você só vai crescer, você só vai romper na sua vida quando chegar o dia do chega. Todo mundo tem que ter um dia do chega. Tem coisa que se você continuar aceitando, você vai continuar vivendo. Tem coisa que você vai falar, isso aqui chega para mim. Não dá mais, eu vou romper com isso. Eu preciso mudar de nível. Eu preciso receber uma nova direção do Senhor. Eu não vou permitir que isso aqui me roube mais. Qual é o caminho? O que eu tenho que fazer? Querido, o dia do chega tem que chegar para a nossa infantilidade. O dia do chega tem que chegar para o nosso conformismo. O dia do chega tem que chegar para nós, para uma zona de conforto. É hora de rompimento. É hora de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E para sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, a gente tem que ser ruios, a gente tem que ser filho maduro. É hora da gente deixar as coisas de menino para trás. É hora da gente parar de deixar que coisas venham nos roubar. É hora da gente deixar que comentários venham nos roubar. É hora da gente falar, chega! Eu vou crescer, eu vou ser como Jesus, eu vou interferir nessa terra. O lugar onde eu trabalho não vai ser mais o mesmo, a minha casa não vai ser mais a mesma. Essa situação não é natural. Eu não vou permitir que meus filhos sejam roubados, eu não vou permitir que minha casa seja roubada, eu não vou permitir passar por essa terra sem ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É hora da gente crescer, é hora da gente responder os chamados de Deus para uma mudança de nível. Meu irmão, não é natural, é antinatural do ponto de vista espiritual. A gente viver as mesmas coisas que a gente vivia no início da nossa conversão. A gente tem que deixar de ser filho bebê para começar a ser filho maduro. Se não desejarmos esse crescimento, se não buscarmos esse crescimento, nós vamos permanecer igual. Não é natural a gente não desejar crescer. Então comece com o desejo de crescer. E esse desejo tem que nos levar a uma busca que vai envolver trocas. Querido, toda busca por crescimento, toda busca por mais de Deus vai envolver trocas. Porque quando a gente vai crescendo, tem trocas. Eu acabei de falar para vocês aqui de uma rotina que eu criei em casa. Mas essa rotina eu fui criando à medida que meus filhos foram crescendo. Nós precisamos fazer trocas. Se quando eu me converti, eu não orava, agora eu preciso orar. Se quando eu me converti, eu não lia a Bíblia, eu preciso ler. Se eu lia um capítulo, eu preciso ler 2, eu preciso crescer, eu preciso fazer trocas. Eu preciso buscar as coisas do alto. O Evangelho fala de trocas.
Efésios capítulo 4, nós temos vários versículos onde Paulo fala: aquele que mentia não minta mais, aquele que fazia isso não faça mais, a ira não cabe mais na vida de vocês. Gente, se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, as coisas velhas ficaram para trás, é hora da gente fazer as trocas que a gente precisa fazer. Tem coisa que não serve mais, não importa se a roupa serve, talvez isso não cabe mais no sentido de idade. É natural a gente ver a turma do Chaves usando aquela roupinha porque é engraçadinho. Mas não é natural a gente ver na realidade uma mulher de 50, 60 anos usando roupa de adolescente. Ou um homem fazendo isso, ou se comportando como um adolescente. E espiritualmente é a mesma coisa. Está na hora da gente fazer as trocas devidas. E a pergunta que eu quero fazer para você: que trocas você está disposto a fazer? Qual vai ser a ação, qual vai ser a resposta que você vai dar para o Senhor? Deus está te chamando nessa manhã. Filho, está na hora de mudar de nível. E a resposta que nós vamos dar para Deus, ela começa aqui, mas ela não termina aqui. O que gera mudança na nossa vida não é a maneira com que nós ouvimos essa palavra no domingo, é o que a gente vai fazer com ela na segunda-feira. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Olhe agora para a sua rotina espiritual e me diga uma coisa: quanto tempo a oração ocupa da sua vida? Porque filhos maduros oram. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos que Jesus orava. E talvez você fale assim: não, pastor, eu oro, né? Toda vez que eu vou, antes de comer, eu oro, antes de dormir. Não, querido. Quando é que você tira um tempo para falar com Deus? Para abrir o seu coração, deixar Deus sondar seu coração? Para apresentar diante de Deus as circunstâncias? Porque filhos maduros oram. Quando é que você tira um tempo para aprender da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é que nos traz fé, a palavra de Deus que nos traz crescimento. Porque se a palavra de Deus não faz parte da sua rotina, está aí uma coisa que você precisa implantar. Se você não tiver metas claras para essas coisas, acredite, daqui a um ano você vai estar do mesmo tamanho espiritualmente que você está hoje. Estabeleça metas claras. Tudo aquilo que você pretende atingir, você tem que ter metas. Eu pretendo, esse ano vai ter uma corrida, no dia 3 de dezembro, eu vou me inscrever nela. 6 quilômetros. Isso aí, dá glória a Deus e ora por mim. Vou participar dessa corrida, dia 3 de dezembro, é uma corrida noturna que vai ter. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Se hoje, dia 17 de outubro, se de hoje, do dia 17 de outubro até o dia 3 de dezembro, eu não fizer nada, você acha que eu vou conseguir correr? Não. Eu tenho que treinar. Eu tenho que treinar. Se você quer crescer e você não pegar uma dessas coisas, das disciplinas espirituais e não aplicar na sua vida, sabe o que vai acontecer? Nada. Esse é o nosso problema, gente. O problema é que a gente fala que a gente quer, mas a gente não faz nada, a gente não estabelece metas, a gente não coloca um alvo na nossa frente. Então eu quero te desafiar hoje. Existem 5 coisas que você pode fazer, e eu quero te desafiar a fazer uma meta, para pelo menos 2 dessas coisas, de preferência para todas elas. A primeira delas é oração. Se você não ora nada, faça um propósito com Deus de orar 15 minutos todos os dias. É melhor você orar 15 minutos todos os dias, do que você tirar um único dia para orar, porque a constância vai te ajudar a crescer. A vida de um cristão maduro passa pela oração. Leitura e meditação da palavra de Deus. Gente, nós precisamos parar de ler versículo que aparece no Facebook. A gente precisa ter uma leitura. Quantas vezes, a pergunta que eu quero fazer para você, quantas vezes você leu a Bíblia na sua vida? Quantas vezes você leu algum livro, o Novo Testamento ou o Antigo Testamento? A Bíblia, ela tem que ser lida em ordem. Não tem problema de vez em quando você ler um capítulo isolado, um salmo isolado, mas você precisa ler o livro inteiro. Elas são cartas. Tem começo, meio e fim. Você, como cristão maduro, você tem que ler a Bíblia. Posso ouvir um amém? Nós não podemos dizer que amamos a Bíblia se nós não lemos a nossa Bíblia.
Até porque o que vai gerar transformação na minha e na sua vida é a palavra de Deus. Se você quer crescer, querido, mergulhe na palavra de Deus. Então, se você não lê nenhum versículo, comece lendo um capítulo. E é possível. A meta do João Pedro e do Davi Lucas é um capítulo da Bíblia por dia. O Davi Lucas, esses dias alguém falou alguma coisa de Gênesis, ele falou, ai, graças a Deus, estou no capítulo 45. Mas eles já leram outros livros da Bíblia. E eles vão lendo em ordem. Precisa crescer, gente, precisa crescer. Posso ouvir um amém? A outra coisa que você precisa é praticar a palavra de Deus. Se você aprendeu algo na palavra de Deus que fala que você não deve fazer, não é para você memorizar, é para você praticar. Porque é isso que vai trazer crescimento. Outra coisa, jejum. O jejum é uma disciplina espiritual. Quando nós jejuamos, nós não mudamos a Deus, mas nós aquietamos a nossa carne. Começa com uma refeição, começa de uma maneira, mas a gente precisa mudar. E a outra coisa, serviço. Filhos maduros servem. Filhos maduros não são apenas receptores, não apenas recebem, mas eles são doadores. Quando você estabelecer uma meta clara e der um passo na direção de alguma dessas coisas aqui, acredite, você vai deixar de ser tecnon para ser ruios. Você vai deixar de ser apenas alguém que recebeu Jesus para ser alguém que vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, o seu trabalho não é mais o mesmo, a sua casa não vai ser mais a mesma, o seu casamento não vai ser mais o mesmo, porque você não vai ser mais o mesmo. Você entende? Quando nós crescemos, gente, as circunstâncias muitas vezes não mudam, mas porque a gente mudou, os resultados mudam. Você entende isso? Lembra do exemplo do berço? O berço vai continuar igual, do mesmo tamanho, o impedimento vai ser o mesmo, mas você cresceu. Meu irmão, quando você entende o que significa ser guiado pelo Espírito Santo, você não vai aceitar mais ser uma pessoa que fica sentadinho, fica igual o passarinho lá esperando alguém colocar comida na sua boca. Está na hora de nós entendermos que o Senhor nos chama para um novo nível, e a gente precisa responder esse novo nível da parte de Deus. Porque senão você não vai viver a plena realização do que Deus tem para você. Toda frustração, muitas vezes é resultado de falta de crescimento, de falta de viver o que Deus tem para nós. Nós precisamos ser exercitados nas coisas espirituais. Então eu quero dizer algo para você. Saia daqui nessa manhã, pensando um pouco. Saia daqui nessa manhã, desejoso de responder o chamado de Deus para você mudar de nível. Saia daqui nessa manhã desejoso de migrar, de tecnon, de filho, por apenas ser filho, para ser um filho como Jonatas era filho de Saul, que guerreava junto, como Jesus andou nessa terra. Deus tem um propósito para a sua vida. Ele te chamou para ser cooperador com Ele, daquilo que Ele está fazendo. Não deixe nada roubar você. Não deixe que suas experiências antigas te impeçam de viver o que Deus tem para você hoje. Sabe, talvez você é um cristão há tanto tempo, e você está parado no tempo, por causa de experiências antigas. Querido, está na hora de romper. Está na hora de deixar a roupa do Chaves no lugar da roupa do Chaves e viver o novo de Deus. Deus tem algo novo para você, meu irmão. Sabe, nós temos uma promessa de que nós vamos ter no mínimo 2.000 pessoas nesse lugar. E nós temos o desejo, estar diante do Senhor, ganharmos 10% dessa cidade. Mas você já imaginou como seria para nós cuidarmos de 2.000 bebês? Ou termos 200 filhos ruios, nos ajudando a cuidar de 1.800 tecnon? O reino de Deus precisa que eu e você cresçamos. O Senhor nos chama para um novo nível. Nós precisamos dizer para Ele que nós nos entregamos a esse processo sem reservas.